posicionar frente às definições que a gente fez. Obrigado, Tchauca. Vamos começar então. Então, na aula passada, aula 8, né, nós no final fizemos alguns ajustes no nosso lagrangiano de partida, né, alguns ajustes de coeficientes que nós detectamos que seria melhor redefinir quando a gente fez a análise do propagador. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente redefiniu, só para quem pegou o final da aula passada, a gente redefiniu como está trabalhando, então, finalmente com esse lagrangiano aqui, esses coeficientes aqui era menos 1/4, a gente botou menos 1/2, aqui tinha um fator meio que nós tiramos, e aqui ficou a massa mesmo. Isso aqui a gente já acertou, a gente viu na aula passada que o ajuste certo desse parâmetro zeta aqui é Q, então está aqui, e aqui o lambda F4. Então, a gente, só para relembrar, o nosso W chapéu é o W sem, no caso, livre, sem interação, mas essa contribuição aqui que vem da derivada covariante que está presente aqui. Aí a gente precisou passar pela equação do campo livre a partir desse lagrangiano. Então, eliminando todas as interações, o campo W livre desse lagrangiano fica com essa equação de campo, e aí a gente reviu o propagador também, para acertar que tinha um fator aqui que era, eu acho que ele estava dando 3 meios, alguma coisa assim. Então, a gente, com aquela normalização que a gente fez, os dois polos que nós encontramos foram o polo para K2 igual a N2 e o outro polo aqui para K2 igual a N2 sobre 5. Aí a gente tinha trabalhado esse termo aqui, só para lembrar, né, que é o termo que faz o acoplamento invariante de Gauge, que corrige o momento de polo magnético do W, dá um fator 2, então a gente coloca esse termo, porque aqui dentro do trivértice, vou botar a expressão, dentro desse termo aqui, o trivértice que procede dali também traz essa estrutura aqui. Aí a gente desenvolveu o termo longitudinal só para fazer um paralelo do que vai acontecer com o trivértice, esse cara, então aqui, a gente tem o trivértice da parte longitudinal, e aqui é o trivértice da parte longitudinal, é isso aqui. E aqui é o quadrivértice da parte longitudinal. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o trivértice do termo longitudinal. E aqui é o quadrivértice, né? Também do termo longitudinal. Então, essa aí mais ou menos só para a gente colocar em ordem. Aí, deixa eu voltar aqui, só para lembrar, o trivértice que provém da parte invariante de Gauge, que provém daqui. Deixa eu tirar isso aqui, posso apagar isso aqui. Vamos deixar isso aqui por enquanto guardadinho. E vamos fazer o seguinte, aí a gente, da parte, o trivértice proveniente da parte invariante de Gauge, quer dizer, da parte do field strength, quer dizer, então, esse, vamos dizer assim, esse termo aqui, dado chapéu, vou botar assim, né? Vou botar assim, o trivértice proveniente, vou colocar assim, né? Do termo dado chapéu no Mi, dado chapéu no Mi. Então, a estrutura desse trivértice era essa aqui. Esse termo que está aqui. Essa parte aqui vem do trivértice. Essa aqui foi a parte colocada à mão para corrigir o fator por razão giromagnética 2. E essa parte aqui é a parte que está vindo do trivértice, está vindo daqui, desse termo aqui, né? Então ficou isso aqui, mais
só para a gente perder a rotação, que a gente depois de muitas idas e vindas chegou a essa. Então, aqui só para chamar a atenção, que eu acho que é importante, né? Então, quer dizer, lembrar só o seguinte, esse termo aqui está vindo daqui, que aí, claro, se junta com esse termo aqui. Observar também que na parte longitudinal, essa parte aqui, que nós estamos chamando de parte longitudinal, a divergência covariante, né, do campo, aparece esse termo aqui de trivértice, que é W estar A, dW, aqui aparece a mesma coisa, W estar A, dW, aparece esse termo aqui, esses dois termos aqui, e esse termo aqui também está presente no quadro vértice, está presente lá também. Então, essa parte longitudinal, né, ela tem, claro, a menos desse fator que se ela tem uma parte em comum, né, com essa parte que é transversal, a parte que vem do setor transverso, produz esse termo aqui, que é comum aos dois vértices, né? Na aula passada, eu acho que a gente acabou vendo o seguinte, se a gente tomar o xi igual a 1, que é isso aqui, xi sendo igual a 1, que esse termo aqui dá o polo igual a 2 fica degenerado, se a gente tomar o xi igual a 1, então parece que tinha um cancelamento, né? Xi igual a 1, esse termo cancelava esse termo cancelava aquele, né? Esse termo aqui é o quadro vértice, tá certo? Só para lembrar uma coisa, quando a gente já desenvolveu isso também, esse dado aqui, eu apaguei aqui, deixa eu só retomar aquela expressão que o Pipo tinha dado. Por gentileza, digitem aí para mim, o W chapéu mini, é W mini, é o W mini, né? mais I aqui, mais I é que, parênteses, a mi W mi, menos a mi W mi. Vou pegar uma coisa aqui, então vamos fazer o seguinte. Então, esse é o W chapéu. Se eu pegar a parte, isso aqui é o quadrado, aí é a parte livre. Isso aqui vai ser a parte cúbica, e depois a parte quártica que sai daqui é esse cara vezes ele mesmo. Então, deixa eu botar aqui também o quadro vértice proveniente desse termo aqui. Deixa eu apagar o propagador. O quadro vértice. Ele forma uma estrutura igual àquela ali, né? Exatamente. Quadro vértice proveniente do termo. Eu esqueci de botar o estar, tá? Uma correção a fazer aqui, tá? Quando a gente pegar o quadro vértice que vem daqui, vai ser a interação desse cara com ele mesmo. Então vai ficar menos E2 Q2, a menos E2 Q2. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui a gente também já sabe o que é. Trabalhou isso aqui. Menos E2 Q2. Aí vamos ver. Ali está. Menos está. Esse cara vezes o complexo, conjugado complexo mesmo, né? Então vai ficar a mi W está, menos a mi W está, vezes a mi W menos a mi W. Então isso aqui vai ficar, agora no final vai ficar menos E2Q2. Vamos fazer esse termo aqui, vai ficar A escalar A, vou botar, vai ficar AA. Está, tá? Que é esse termo. Depois esse termo aqui, menos a mi W estar, a mi W estar, W. Então vai produzir um AW estar. AW.
Esse aqui é a mesma coisa, vai produzir, esse aqui produziu AW, esse aqui, forçado, depois vai produzir a mesma coisa, vai produzir um AW star. Então esse termo aqui vai aparecer com o fator 2, a partir daqui. E depois esse outro aqui vai dar ali, W, que vai repetir isso aqui, vai dar um 2 aqui também. Então, só para lembrar, como a gente tem aquele fator que a gente botou aqui, o menos 1,5, né? Então a gente tem que multiplicar isso tudo, tem esse menos 1,5. Tem algum sinal aí? Não deve ter. Esse cara aqui dá positivo, fica negativo. Esse com esse aqui dá positivo, fica negativo. Esses dois aqui são negativos, ficam positivos. Então aqui é positivo. Porque tem esse menos global. Então esse com esse é positivo, esse com esse é positivo. Então vai ficar negativo. Então coloca um fator também, o E2, Q2, no segundo termo, né? Isso. Eu esqueci se fosse botar um parênteses ali para eu esquecer. ia botar, é porque eu esqueci mesmo. Então aqui é mais 2, E2, Q2. Então agora nós vamos limpar isso aqui. Então como a gente vai ter que depois multiplicar tudo isso aqui por menos 1,5, né? Então vamos acertar isso aqui, dizer o proveniente desse termo aqui, então vai dar, vou botar aqui já a resposta final. Então vai ter esse menos meio, que aí esse menos meio vai cancelar esse menos 2, então vai produzir para nós aqui um E2, Q2, e aí vamos ter A escalar A, W escalar W, e depois menos E2, Q2, A, W estar. Aqui eu já estou incluindo, então, só lembrando aqui, já estou incluindo o fator menos 1,5. Eu acho que aqui também nós já incluímos o fator menos 1,5. Então, na verdade, até melhor a gente corrigir, botar do termo, vamos botar logo o fator menos 1,5 aqui, do termo menos 1,5, botar assim, que a gente já fica sabendo que fez, inclusive, tomou conta do fator. Vamos corrigir isso aqui, ó. Então, botar o trivértice proveniente desse termo aqui, e o quadrivértice também, proveniente desse termo. Vamos botar já o fator menos 1,5. Esse aqui a gente já tinha colocado com o si, é bom botar o fator, porque se a gente tiver que mexer, já sabe que os fatores estão incluídos. Só lembrando, tem esse fator menos meio aqui, e aí depois que esse fator menos meio está incluído, é que a gente tem isso aqui. Então isso ele sai exatamente daqui desse termo, e o quadrivértice sai desse mesmo termo e esse aqui. Só chamar a atenção disso. Por que a gente está falando isso? Porque esse termo aqui também está presente aqui. Que é o A escalar W, esse termo aqui. Então, esse termo aqui, então, quer dizer, esses termos aqui, todos, esse termo aqui não está presente aqui. Tá? Mas esse termo aqui, ele é compartilhado pelo quadrivértice longitudinal e pelo quadrivértice, vamos dizer, transversal. Está tudo incluído aqui, é só para a gente chamar a atenção dessa estrutura. E aí a gente tinha visto o seguinte, que se o psi for igual a 1, esse termo aqui não se cancela, né? Se o psi for igual a 1, parece que esse termo aqui se cancela. Se o psi for igual a 1, eu tenho W star A dW, é esse aqui. W star A dW, é esse aqui. Se o psi for igual a 1, esse termo cancela esse termo aqui cancela esse. Isso. Né? Agora, se o psi for igual a 1, esses termos aqui, quadrivértice aqui, não se cancelam. Só para chamar a atenção, que eu nunca tinha atentado para isso. Foi só aqui trabalhando com vocês que a gente viu que essas escolhas de psi podem levar a esse problema aí. Esse problema, essa propriedade, né? Então tá certo. Essa aí era basicamente a estrutura, vamos dizer assim, toda clássica, né? Então, nós já tínhamos feito Power Counting também. Vou colocar aqui a identidade, deixa eu só ver se eu posso apagar aqui. Eu não vou apagar isso, vou apagar isso aqui. Se precisar agora a gente consulta, né? Se todo mundo toma nota disso, depois a gente consulta. Se for deixar só o Lagrange aqui, que é importante, aí nós tínhamos derivado a regra de
contagem de potência, que a gente tinha já à mão também, que era a variação dos gráficos primitivamente divergentes. Então dava 4, menos o número de linhas externas de fótons, menos o número de linhas externas de W. Isso, claro, levando em conta esse termo aqui, que melhorou o power count. E a gente tinha definido, fecha o teu caderno, eu acho que numa aula, não sei se foi na aula 5, a gente tinha já tirado as identidades de War. Deixa eu procurar aqui. Foi logo nas aulas, tem aqui, foi nessa aula aqui, ó. Na aula do dia 24 de junho, na aula 6, isso, na aula 6, vou botar aqui. Só uma pergunta curiosa. Nunca dá para essa parte triverso e quadriverso Sei. botar os A's como A transversal e A longitudinal? Você pode, se quiser, decompor o A aí em parte transversa e parte longitudinal. O que eu te pergunto, quer dizer, Pode falar. no propagador você tem claramente a transversa e a longitudinal diferentes. Sim. Então são duas partículas, vamos chamar assim. Agora, daí, na hora da interação, essas duas partículas não são separadas, assim, fica só o campo A. Eu acho que a questão é pelo seguinte, não está certo, mas eu acho que a questão é a seguinte: quando você olha o propagador, você decompor longitudinal e transversal, não tem tanto problema, porque a parte longitudinal e a parte transversal eles são não locais, por causa daqueles da Lambertianos no denominador. Então, quando a gente. Deixa eu botar isso aqui já, só essa foi a questão. Quer dizer, quando a gente decompõe a parte, por exemplo, a parte transversal do Mi, né? Quando a gente escreve isso aqui é AMI, que é aquele termo que é eta mi, né? Ou delta mi, menos, né? A parte longitudinal, menos dmi, AMI, sobre o D'Alembertiano. Então, esse aqui é o nosso objeto, a nossa parte transversal. E a nossa parte longitudinal é justamente o dmi, AMI, sobre o D'Alembertiano. Então, esses objetos, esses campos aí são campos não locais. Né? Se a gente for definir exatamente esse campo aqui, ele é não local por causa disso. Agora, quando a gente está olhando a teoria livre, a parte livre, a parte de propagador, isso não é um problema, porque o campo não está em interação. O campo livre, mesmo que ele seja não local, não tem problema. O problema é que aqui é termo de interação. E aí fazer uma interação, quer dizer, a gente pode decompor, nada me impediria aqui, por exemplo, de pegar o W, pegar esse A aqui, quer dizer, isso aqui, uma combinação desse tipo, só para a gente ter uma ideia. Isso aqui seria W mi star, a mi, multiplicando, né, a divergência, aqui, o quadro de divergência do W, tudo bem. Aí eu posso decompor esse campo aqui. Então esse campo aqui vai ser a mi star, aí eu vou ter aqui a mi longitudinal, mas a mi transversal. Vou botar aqui a mi transversal mi, a transversal mi mais a longitudinal mi. E aqui esse termo aqui. Só que agora, sendo um termo de interação, eu tenho esses D'Alembertianos no denominador, e aí como você definir consistentemente uma interação para campo não local é uma coisa que é algo mal definido. A gente tem ambiguidades aí. Então, o que a gente sempre faz é isso, a gente olhando o propagador, quer dizer, o propagador ajuda a gente a, usando essa definição aqui, essa separação aqui, entender o espectro. Quer dizer, para efeito de espectro, a gente está olhando o modelo livre. A gente olha o propagador, tira o propagador do modelo livre, que vem da equação de movimento do campo livre. E aí, como o campo está livre, você pode decompor ele em parte longitudinal e transversa, que isso aí é local, mas é inconsequente. Agora, colocar termos não locais no Lagrangiano de interação é que fica mais complicado. Agora, como você está falando, quando você vai olhar a interação, quando você vai olhar esse quadro de vértice aqui, você não decompôs esse campo. Então, se você for olhar esse quadro de vértice e esse campo aqui, vamos dizer, por acaso, você estiver trabalhando com esse campo aqui, numa linha externa, interna, por exemplo, vamos dizer que a gente estivesse calculando a partir desse quadro de vértice aqui, esse processo assim, a gente teria, vamos dizer, que eu tivesse o W aqui na linha, isso aqui é um trivértice, né? Tá? Esse trivértice, imagina que eu tivesse esse trivértice assim, W, tá? Vamos chamar o W disso assim. Então, o nosso W está chamado
você quer W star W, como se a gente tivesse isso aqui. W star W, e aqui eu tivesse for, nesse trivértice aqui. E aqui, digamos, eu poderia ter esse fórmula aqui também saindo aqui, sei lá, W star W. Poderia ter algo desse tipo, um processo desse tipo assim. Então teria como se fosse um espalhamento W star W e W star W. Aí esse propagador aqui, esse aqui é virtual. Então, quer dizer, o que eu estou trocando aqui eu estou colocando o propagador inteiro. Então aqui vai aparecer tanto a parte longitudinal, a parte transversa, que tinha aquele polo K2 menos M2, como vai aparecer também a parte longitudinal, que era o Xk2 menos M2. Então, quer dizer, quando você, nas interações, quer dizer, nos processos virtuais, você está trocando esse quantum aqui, você aí não separa, os dois vão, quer dizer, o campo, ele carrega tudo, apenas você fica sabendo que você tem um espectro separado em parte transversal e parte longitudinal com polos diferentes. Mas para efeito de flutuação quântica, os dois polos vão no mesmo propagador. Mas o Na interação. Para mim, o processo físico não seria o W com spin 1, você poderia ter um W com spin 1, você é esse W que está escrevendo, spin 1 é spin 0. Tá, desculpa, mas só, estou dando uma confusão aqui. Esse propagador que está sendo trocado aqui é o fórmula, perdão. Não é o W, é a parte longitudinal. Tudo bem. Eu acho que eu me confundi na tua pergunta. Você estava dizendo separar aqui em parte transversa e longitudinal para o A ou para o W? Eu separei para o todos. Para todos, né? Então, eu só estou querendo dizer o seguinte, pode deixar a figura aí, eu estou querendo fazer a pergunta seguinte, você está num processo de evolução experimental. Então, você não está interessado se tem campo ou não campo. Você tem uma partícula de spin 0 e uma partícula de spin 1. Então, embutidas aí. E daí, você diz, não. Então, os meus gráficos de Feynman deveriam separar spin 0 e spin 1. Certo. Então, eu desenvolveria todos os meus gráficos de Feynman, das regras de Feynman, etc. Sei. O spin 0 e spin 1. Então, quer dizer, você já no propagador dividiu o spin 0 e spin 1. Isso, no propagador a gente faz isso sem nenhum problema de inconsistência, não tem nenhuma localidade. Daí, mas eu pergunto, eu vou esquecer da localidade, estou querendo dizer. Eu quero meu gráfico, meu vértice, com spin 0 e spin 1. Os que tem spin 0 é tudo ali. Entendi. E daí eu faço as combinações todas possíveis. Mas eu sei quem está entrando ou quem não está entrando. Dessa maneira, fica como você colocou ali. Você entra, o campo, W estrela, sai o propagador, você está com o campo. Mas você não está sabendo se tem spin 0, se tem spin 1. Deixa eu ver se ele está sugerindo separar no próprio gráfico de Feynman a parte dos spin 0 e spin 1 com representações diferentes, é isso? Exatamente. Deixa eu colocar aqui uma coisa, deixa eu voltar. Deixa eu fazer uma pergunta também dentro disso. Só aproveita e mata junto. Naquele vértice que o senhor escreveu, o W aparece com uma divergência, né? Aonde? Naquele trivértice ali, né? Em particular. Então, se fosse seguir a proposta dele, o W não teria parte rotacional, né? Não, aqui, por exemplo, isso aqui é a parte longitudinal. Então, isso aqui é a parte transversa, isso mesmo, por isso que eu estou vendo. Vamos fazer a decomposição do W. Aí a parte transversa desaparece aqui. Ela fica aqui. Aqui mas é quadrivértice. Aqui é quadrivértice. Por exemplo, no trivértice a parte transversa. Deixa eu voltar aqui. Mas ela interage com o outro W que tem. Entende? O spin 0 e o spin 1 estão interagindo. Deixa eu voltar aqui no propagador, só uma coisinha só, vai, só para a gente botar isso aqui. Ficou assim, só para a gente voltar aqui naquilo que a gente separou. Menos IK2 menos M2, aí aqui ficou hétero I. Menos K' sobre K2. Depois a gente tinha a outra parte aqui, a gente chamou assim, acho que era menos I também, né? Menos I sobre Xk2, menos M2, tá? E aí ficava só a parte longitudinal. Caminho canil sobre K2. Isso, caminho canil sobre K2. Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro. Vamos fazer o... Então aqui fica claro que ali é o setor transverso, aqui é o setor longitudinal e a gente tem dois polos. Deixa eu botar esse propagador dessa forma aqui, só para a gente ver se a gente reúne tudo. Vamos dizer, vamos juntar esse termo aqui, ele vamos colocar aqui, ele é θ mais ômega. Então, se eu colocar aqui θ mais ômega e aqui vai cancelar o ômega, então isso aqui vai ficar, se a gente quiser colocar só assim, vai ficar menos I
sobre K2 menos N2. Então aqui é o θ mini. Aqui tem θ mini mais ômega mini. O ômega mini daqui vai cancelar esse aqui. Então vai sobrar no final aqui o θ mini para nós. Tá? É isso, né? Vai ficar, tá certo. Isso aqui é o θ, perfeito. Isso aqui é o θ. E aí aqui vamos ter menos I sobre si K2 menos N2 ômega mini. Então isso que a gente está dizendo. Então só vamos pensar aqui o seguinte, o nosso campo W ele é complexo, né? Então ele tem, vamos dizer, cada campo W, olhando a representação do grupo de Lorentz, né? Cada campo desse vai ter spin zero aqui dentro, essa representação aqui é a representação meio-meio, então ela vai ter spin zero e spin 1. Por exemplo, se o campo, né, quando o campo é um troca puro, a gente elimina o spin zero, por causa da condição subsidiária. Quando a gente tem troca puro, a gente elimina a parte de spin zero, e aí a gente tem esse spin se propagando com os 3 graus de liberdade, mais 1, 0, menos 1. As 3 polarizações se propagam às custas dessa condição que elimina o spin zero. Nesse caso agora, né, a gente não está fazendo isso, a gente está introduzindo a parte longitudinal, dando dinâmica para a parte longitudinal. Então isso aqui é diferente de Proca nesse sentido. Proca só teria esse termo e esse. Então a parte longitudinal, ela seria o espectador, ela é um campo auxiliar, mas agora não, aqui a parte longitudinal se propaga. Então, como se fosse uma partícula escalar massiva. Exatamente, a gente agora tem uma novidade aí. Por isso a gente está tendo 2 polos diferentes. O polo na parte de spin 1 e o polo na parte de spin 2, tá? Agora, se nós quiser, como é que a gente pode separar isso aí de uma forma local ou não local? Talvez a gente pudesse pensar o seguinte, porque dessa forma que está aí, o único modo de eu separar a parte vamos dizer, de spin zero, quer dizer, a parte de spin zero, da parte que eu vou colocar assim, o spin zero do spin 1, seria, né, se nós usássemos esses projetores. Porque se a gente olhar aqui, só voltando aqui um instantinho na nossa equação, se a gente pensar assim, vamos apurar esse ponto melhor aqui. Vamos voltar aqui para a nossa equação de campo livre que a gente tinha deixado aí, né? DI, WI, mais si, DNI, mais si, DI, divergência de W, mais M2 WI. Mais M2W. Então vamos voltar para essa equação aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o projetor transverso e o projetor longitudinal nessa equação. Quando eu coloco aqui, quer dizer, desse termo aqui, o WMI aqui, ele é DMI menos DMI. Então isso aqui já é necessariamente, esse WMI, ele é DMI WMI menos o DMI WMI. Se nós colocarmos isso aí sob forma transversa e longitudinal, vamos pensar assim, isso aqui vai dar o DMI da parte longitudinal Mi, mais DMI da parte transversa Mi, menos DMI da parte longitudinal Mi, menos DMI da parte transversa Mi. Então, eu teria um WMI longitudinal, que é esse aqui, e um WMI transversal. Vamos colocar assim. Então, deixa eu só escrever isso aqui. Nós teria assim, nosso WMI, ele seria um WMI longitudinal mais um WMI transversal. Bom, então se nós aplicamos esse operador aqui, então isso aqui vai ser DMI, vamos colocar assim, W longitudinal mini mais DMI W transverso mini mais si DMI. Agora aqui fica claro, aqui quando eu tomar a divergência da parte transversa do Mi, isso aqui é DMI WMI. Então o DMI W transverso Mi automaticamente é zero. Então aqui eu tenho certeza que eu seleciono só DMI do D longitudinal. Aqui fica claro que sobra só o longitudinal. E aqui, claro, tem o M2 transverso, o W com M2 com W transverso,
e o M2 com W longitudinal. Isso aqui é igual a 0, vamos dizer assim. Vou colocar isso aqui também. Agora, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. O que é W mini longitudinal? Então, isso aqui seria, só para a gente lembrar, a gente já fez agora, dmi W longitudinal mi menos dmi W longitudinal mi. Então, vamos ver. Quando eu tirar o dmi, o quadro de divergência disso aqui, vai ter então, esse dmi vai entrar aqui na parte, esse dmi vai entrar na parte longitudinal, vai ficar dmi na parte longitudinal. Então não vai morrer. Quer dizer, isso aqui, o dmi, Wmi transverso é 0, mas o dmi, vamos dar uma olhada aqui no transverso também, se eu fizer a mesma coisa aqui, então esse dmi aqui, ele vai sobrar, vai ficar D'Alembertiano. Então deixa eu apagar isso aqui então. Então, quando nós colocarmos essa quadro de divergência aqui, no field strength associado à parte longitudinal, a gente vai ter. Se bem que a gente pode também pensar o seguinte, deixa eu só voltar aqui um instantinho. A parte longitudinal, quer dizer, isso aqui é W mini longitudinal. Deixa eu voltar aqui um instantinho só. Então isso aqui é dmi do W longitudinal mi, menos o dmi do W longitudinal mi. Então, W longitudinal, então isso aqui é dmi, aí vai dmi, divergência de W sobre D'Alembertiano. E esse termo aqui é menos dmi, agora estou decompondo aqui, quadro de divergência sobre D'Alembertiano. Então, quer dizer, o field strength na parte longitudinal é 0. Então, dmi. Quer dizer, quando eu substituo esse W longitudinal mi, aqui eu estou colocando isso. E quando eu substituo esse W longitudinal mi aqui, eu estou colocando isso. Então, esse termo aqui cancela. Então, não precisava nem escrever isso aqui. A parte longitudinal, ela tem field strength já 0. Porque, claro, a parte longitudinal é uma coisa transversa. O W mini é um rotacional. Quer dizer, o rotacional de uma coisa longitudinal, a parte longitudinal, ela tem rotacional 0. Por quê? Porque, no fundo, ela é o gradiente de alguma coisa. Então, então é lícito que não apareça isso aqui. Então, isso aqui não vai aparecer. Claro, agora o W mini da parte transversa fica porque eu estou tirando, vamos dizer, o rotacional, né, de um rotacional. Não tem problema. Então, só para apagar isso aqui, só para esclarecer. Eu estava desconfiado porque isso aqui estava ficando. Não fica. Então, só escrever aqui W longitudinal mini é identicamente 0. Por quê? Porque é o rotacional de um gradiente, está claro. Então, esse termo aqui fica, vou colocar assim. Agora, esse termo aqui ficou para cá, então o que a gente está observando aqui é o seguinte, que essa equação se decompõe em dois setores independentes. Se isso aqui é igual a 0, essa parte aqui se fecha em si, e é justamente daqui que vai... E aí, se eu pegar essa equação aqui, então vamos lá. Se eu pegar a parte transversa só, isso aqui é o seguinte, é dmi do W transverso mini, que é o quê? É dmi W transverso mi menos dmi W transverso mi mais M2 W transverso igual a 0. Porque essa equação agora se decompõe em dois setores ortogonais, então isso aqui são duas equações independentes. E aí a gente olha, dmi W transverso mi é igual a 0. Então esse termo aqui, por causa dessa quadra de divergência, mata. Então o que vai aparecer aqui vai ser D'Alembertiano mais N2 W transverso. Então, de fato, W transverso, ele tem polo para K2 igual a N2, que é esse polo que está aqui na parte transversa. Então, a parte transversa fica limpinha e ela é, vamos dizer assim, a parte transversa ela funciona como própria verdadeira. Né? Porque eu posso, inclusive, tirar daqui, vamos dizer, a equação é essa aqui, né? Já está essa aqui. Então, se eu tirar de vez, ela não tem nem parte transversa, está falando de transversa, então está certo. Ela está fechada aqui. Então, essa é a parte transversa, então nós temos 3 graus de liberdade. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o W, ele é complexo, né? Então ele tem, em vez de ter 4 componentes, ele vai ter 8. São, na verdade, dois campos vetoriais que estão aí dentro. Um real, que está na parte real, e um que está na parte imaginária.
Então a gente teria 8 componentes aí. Então a gente tem o spin 1, que está aqui, então está aqui, ele vai ter esses 3 graus de liberdade. Agora, se eu olhar a parte longitudinal, vamos olhar para essa equação, então a parte transversa fechou. Tem massa M2, está aqui para gente. Se a gente olhar agora a parte longitudinal, aqui eu posso, então, tirar a divergência dessa equação aqui. O único jeito aqui seria tirar a divergência a quadridivergência dessa equação. Ele produziria aqui um psi da Lambertiano. Se eu tirar o dni dessa equação aqui, isso mais isso igual a zero. Então, o dni está o da Lambertiano, aí vai ficar longitudinal, e aí vai ficar M2, dni, então vai ficar essa equação aqui. Psi mais M2, quadridivergência, o W longitudinal igual a zero. Então aí a gente vê, beleza. Então o W longitudinal, quer dizer, a divergência desse campo aqui, que é a parte longitudinal dele, né? Vai ter divergência, vai ter polo igual a K2 sobre M igual a M2 sobre Xi. Então fica tudo batendo. Então, a análise da equação de campo bate com a análise do propagador. Então, nós diríamos... Espera aí, eu estou com uma dúvida aqui. Se você... Então, a gente viu que se a gente olhar a parte transversa, ela está se comportando com um Lambertiano mais M2, e a parte longitudinal tem um psi ali metido no meio. Mas se você olhasse para a equação de campo direto e tomasse o dni dela, a gente chegaria como condição subsidiária que a divergência de ômega toda tem um comportamento de psi, caixinha mais M2 igual a zero. Eu não consigo ver como é que a gente consegue ter as duas coisas consistentemente. Se a gente tiver a quadridivergência, isso aí dá zero, né? Então a gente vai ter dá um Lambertiano do divergente mais M2 do divergente. Isso, e dá isso aqui, que é a mesma coisa. Pois é, mas a parte transversa não tem esse psi. Como é que ele perde no caminho? Não, a parte transversa, ela não tem o psi, né? Ah, não, está consistente. Desculpa, eu estou com confusão. Tá certo. O psi está na parte longitudinal. Claro. Tem que aparecer só no... Certo? Então tá claro, né? Tá claro. Então, o que você falou foi isso, tirar a quadridivergência dessa equação, dá zero. Se eu tirar o dni dessa equação, isso aqui dá zero. Isso aqui fica da Lambertiano e aqui fica o dni disso aqui. Essa equação, porque no fundo, a divergência do W longitudinal é a divergência do W, né? Não é isso? Não é isso? Se eu pegar isso aqui, dni, W longitudinal mi, isso aqui é dni de quê? De dni, quadridivergência do W sobre o da Lambertiano. Mas aí esse cara aqui cancela com esse. Então, quer dizer, isso aqui é exatamente a divergência do W, que é o que sai dessa equação aqui. Se você tirar a quadridivergência dela. Então, essa equação é o que você falou. Faltou a atenção minha de ver que o psi só aparecia na parte... Na parte longitudinal. Realmente não é muito óbvio, não. Então, a gente agora gostaria de dizer o seguinte, mas, para efeito de interação, quer dizer, isso que a gente veio fazendo aqui foi para efeito de espectro, teoria livre, não é uma equação de campo livre. Então, para efeito de espectro, a não localidade não é o problema. O problema é campos, você ter uma situação de um campo não local em interação. E o que é a interação do campo não local? É isso aí que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Mas a pergunta que a gente poderia se fazer, seria, será que nós poderíamos, de alguma maneira, buscar a parte longitudinal, separar de forma local, vamos dizer assim, a parte longitudinal da parte transversa? Daí é um pouco aquilo que você já leu o paper do Torrati, do Raman, que tem essas referências, não tem? E talvez aqui a gente tivesse que pensar o seguinte, essa decomposição, como nós estamos fazendo aqui, a não local, ela funciona bem para a teoria livre, mas ela pode ter problema para a teoria de interação. Vamos pensar aqui o seguinte, se nós podemos buscar uma decomposição local do campo, vamos pensar assim, talvez pudesse a gente olhar sobre esse ponto de vista aqui. Professor, o que nos leva a pensar que isso não é simplesmente uma consequência matemática e sim, efetivamente, vai acontecer fisicamente isso? Você diz que essa coisa da não localidade? E a decomposição, né, do dado em duas componentes. Né? Porque todo vetor a gente pode pensar decomposto em componentes, mas não necessariamente ele em si existe único. Sei. Né? Mas a gente, como artifício geométrico, a gente consegue decompor. Em parte transversa e longitudinal. Né? Isso.
Podemos sempre decompor. Agora, isso é sempre possível. A pergunta é um artifício matemático, um resultado da matemática? Eu diria que não. Eu diria que não pelo seguinte. Quer dizer, é um resultado matemático, mas não é um resultado só da matemática. Que seria o seguinte, quando você pega o campo, nesse caso o campo W, que é o campo vetorial, ele está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. Então, do ponto de vista do spin, do ponto de vista do SO3, se a gente quiser fazer a decomposição em termos de spins, né, a gente vai ter spin 0, que é meio menos meio, e spin 1, que é meio mais meio. Então, a gente tem spin 0 e spin 1. Então, perfeito. Isso aqui a gente vai querer interpretar agora, esse campo, né, que está nessa representação do grupo de Lorentz, vamos querer fazer uma associação desse campo à partícula de spin 0 e a partícula de spin 1. Então, eu vou querer, quer dizer, a decomposição é matemática, sim, mas nós estamos querendo agora fazer uma associação, querendo ver se a gente pode pegar essa decomposição matemática e associar duas partículas distintas, o spin 0 e o spin 1. E, inclusive, a gente vê as massas, né, aparecendo distintas. Aqui eu vou ter uma massa M2 sobre Xi, e aqui eu vou ter uma massa M2. Então, é uma decomposição matemática, mas que na teoria de campo, quer dizer, a gente sempre faz essa decomposição esperando poder compreender o campo agora na visão de partícula, porque aqui a gente está olhando só o campo. Mas agora, quando a gente vai para a visão de partícula, que a gente pegou o propagador, identificou os polos, a gente então está fazendo a conexão campo-partícula. Então, é uma decomposição matemática, mas que não é desprovida, que a gente espera que não seja desprovida de aplicação, de interpretação física. Muito bem, mas agora só voltando aqui, chamando a atenção dessa discussão. Aí quando eu vou interpretar esses polos aqui, tá certo? Na leitura do propagador, esse polo aqui está na parte longitudinal e esse polo aqui está na parte transversa. Só que a componente transversa e a componente longitudinal, que são decomposições matemáticas, que é uma decomposição geométrica, você tem um problema. Você agora, quando define o campo projetado longitudinalmente ou transversalmente, você tem uma coisa não local. E aí, para campo em interação, aí você fez a associação. Então, para associar partícula com campo, essa decomposição não local está boa, até enquanto você estiver falando de campo livre ou de partícula livre. Que não tem sentido nenhum, porque não interage. Agora a gente só vai medir a partícula na interação. Agora, quando eu tinha um estado budístico, né? Não interage, né? É isso aí. Eu vou copiar aí a denominação do Tião. Então, no estado budístico, essa separação longitudinal transversal, tudo bem, faz sentido. Quer dizer, é consistente. Agora, se a gente coloca interação, a gente perde. A gente não pode mais interpretar interpretando dessa forma, a gente perde na hora da interação. Aí a pergunta é, mas não teria um jeito de eu separar a partícula transversa, a partícula de spin 0 da partícula de spin 1 no meu campo, sem recorrer à decomposição transversa longitudinal? Vamos pensar assim. Então a gente poderia pensar o seguinte, partindo desse campo aqui, W, ele tem dimensão canônica 1. Ele é um campo de massa. Então, vamos dizer que eu pegasse o meu campo WI e separasse assim. Ele vai ser um campo que eu vou chamar de VI. Também vai ter dimensão canônica de massa 1. E vou colocar aqui um campo. Eu posso sempre escrever um campo a menos, quer dizer, eu posso jogar aqui. Estou fazendo uma redefinição de campo. Jogar aqui o gradiente de um escalar. Vamos chamar esse escalar aqui de um escalar S. Claro, agora, se esse cara aqui tem dimensão 1 e esse cara aqui tem dimensão 1, esse cara aqui deveria ter, quer dizer, esse aqui tem dimensão 1. Então, esse campo aqui, isso aqui já é dimensão 1. Então, esse campo aqui seria adimensional. Mas a gente sabe que no formalismo canônico, um campo escalar deveria ter dimensão de massa. Então, lá em Gordon tem dimensão de massa. Então, se eu quiser interpretar aquele S como um escalar físico, deveria ter dimensão de massa, né? Então, talvez fosse interessante eu pensar assim, colocar aqui... Coloca um parâmetro na frente, talvez aqui 1 sobre M, que é o parâmetro de massa que eu tenho. Quer dizer, se esse campo aqui tem dimensão de massa, esse tem dimensão de massa, isso aqui é massa ao quadrado por massa da massa. Isso tem dimensão de massa, isso tem dimensão de massa. Vou botar assim. Então, por exemplo, se a gente pensasse nessa
decomposição, e aí a gente poderia pensar o seguinte, na hora de eu tirar o W mini vai ser só o V mini. Então, quer dizer, a parte transversa que está no W mini, porque isso é um rotacional, é a parte transversa que está no V. E, claro, esse campo aqui não tem rotacional. Então, provavelmente, quer dizer, eu poderia pensar o seguinte, se eu tirasse, por exemplo, a divergência, a quadridivergência do W, eu teria que colocar aqui a quadridivergência do V, estou dizendo que o V é longitudinal, em transverso, mais 1 sobre M, e aí aqui apareceria o D'Alembertiano do S. Então, quer dizer, de uma certa maneira, o que a gente pode observar é o seguinte, se nós tirarmos a parte, ou se a gente for olhar a parte transversa e longitudinal, se eu aplicar o projetor transverso aqui, o projetor transverso aqui, bate aqui e dá 0 aqui. Então, quer dizer, vamos escrever de uma outra maneira, então, deixa eu apagar isso aqui. Mas fazer isso no fundo não é a mesma coisa? Porque você está só tirando uma parte longitudinal do W e está separando de uma ela. forma local. Ah, mas aqui não estou perdendo, não tem D'Alembertiano no Entendi. Então, se eu aqui colocasse assim, então quer dizer, a parte transversa desse WMI é exatamente a parte transversa do meu V. Então, quer dizer, o spin 1 que está no W é o que está no V. Aqui não tem. E a parte longitudinal do meu W seria a parte longitudinal. Não posso Um pedacinho que sobrou no V, eventualmente, né? Isso, exatamente. Mas o próprio, se eu tirar a parte longitudinal aqui, eu vou botar dmi, quer dizer, a parte longitudinal, é o projetor longitudinal, ele vai ser dmi, então vai ficar o próprio 1 sobre m, divergência, vai ficar gradiente do S. Se a gente botar os índices aqui, né, vai ficar exatamente isso aqui, que o gradiente ele já é a sua própria parte longitudinal. Então, nós não estamos impondo o vínculo de que a parte longitudinal, eu não estou dizendo que Vmi é igual a 0. Né? Se eu quisesse impor essa condição, quer dizer, Vmi igual a 0, ficaria bem melhor, porque aí a gente teria automaticamente, talvez o que a gente possa fazer para recuperar essa situação seria, eu vou fazer a minha decomposição. Se você tomar, por exemplo, esse campo S como sendo um campo harmônico, eu acho que você já consegue vincular pelo menos a Não, mas eu não vou querer fazer isso, porque o S deveria ter a massa, aquela massa do Xi, deveria estar ali. Entendi, não pode ficar zero. O máximo que a gente poderia talvez pensar seria pegar Vmi igual a 0. Impor esse vínculo, porque esse V que está aparecendo ali, ele tem quadridivergência 0. Então dá só uma olhadinha, vamos botar essa decomposição na equação de campo. Deixa eu apagar esse aqui a gente tem anotado agora. A gente voltou para uma discussão mais primária ainda. Tá, vamos lá, vamos tentar entender isso direitinho. Então, por exemplo, vamos voltar para a nossa equação de campo aqui, que era dmi é mais que si, né? Mais que si, dni, divergência de W, mais M2 W. Mais M2 W. Então, se nós formos, porque talvez, a gente pode, claro, dizer, se a gente tivesse impondo desde o início que dmi Vmi é igual a 0, então ficaria claro aqui que a parte longitudinal do W está toda contida no S, mas eu não estou dizendo isso ainda. Vamos olhar essa decomposição na equação de campo. Então é claro, esse termo aqui, quer dizer, quando eu tirar o W mini, então é o que a gente pode já colocar. O W mini é só o V mini. O W mini é o V mini porque esse termo aqui tem rotacional 0. Então o primeiro termo ele fica só dmi V mini. Certo? O segundo termo, aí eu vou ter mais Xi. Aí nós vamos ter a divergência do W. Então nós vamos ter mais que Xi di, divergência de V, mais 1 sobre M D'Alembertiano do S. Certo? Vmi, Vmi, tá, estou tirando a
quadro VMI mais XI. Agora, a quadro-divergência do W é a quadro-divergência do V mais 1 sobre M da Lambertiana do S. Mais M2. Aí aqui vão ter VMI mais 1 sobre M VMI do S. Vamos falar. Oi? Um M de Mi, né? Esse M. Aonde aqui? Esse M do. Que é chamado Mi, não é a mesma massa, né? Oi? Eu estou botando a mesma massa, que é o parâmetro de massa que eu tenho à disposição, é essa. Então eu estou botando a mesma massa. Não é melhor botar um parâmetro de massa? Não, eu acho que é melhor botar a mesma massa. Que eu acho. Bom, a gente pode depois botar um outro parâmetro e ver o que pode acontecer de diferente. Eu começaria da situação mais simples, colocando a única massa que eu tenho à disposição, que é esse parâmetro. Claro, se eu quiser colocar uma outra massa aqui, eu acho que vai ser inconsequente. Se eu colocasse uma massa M' aqui, eu posso sempre dizer que M' é M vezes um parâmetro alfa, e aí eu incorporo o alfa na redefinição do S. Eu acho que a gente não perde em generalidade colocando a massa aqui, porque eu posso sempre redefinir o meu campo a menos de uma constante. Então, se eu pudesse uma outra massa, eu posso sempre jogar a constante, né, a razão entre as duas massas, eu incorporo na definição do S. Eu acho que não faz diferença, não. Bom, mas vamos lá. Então, esse termo aqui faria o seguinte: se nós tirarmos, né, então, não fica, quer dizer, a minha ideia seria, será que a gente tiraria de divergência de V é igual a zero como uma condição tipo própria, né? Mas se a gente aplicar aquela condição DI, aplicar a quadro-divergência nessa equação, eu vou produzir aqui quadro-divergência DI aplicada aqui dá zero, aqui ela produziria um Xi da Lambertiano, dessa combinação aqui, dV mais 1 sobre N da Lambertiano de S, aí aqui ela produziria mais N2, divergência de V, mais 1 sobre N da Lambertiano de S, igual a zero. A gente ficaria com algo desse tipo assim. Perfeito. Então, a gente teria a divergência de V mais 1. Então, basicamente, o que a gente está obtendo, olha como é que está aparecendo. A divergência de V mais 1 sobre M da Lambertiano de S está fazendo o papel daquele polo Xi da Lambertiano mais M2. E se olhar para essa equação de campo, o que nós estamos ganhando é isso aqui, ó. Xi da Lambertiano mais M2, atuando nesse campo aqui. Divergência de V mais 1 sobre M da Lambertiano de S. Que é a divergência do W. Exatamente. Então isso aqui é que está fazendo o papel do W longitudinal. Vamos dizer assim, a parte longitudinal, ela tem aquele polo. Então, se da Lambertiano mais M2 estaria sendo descrito, né, talvez por esse campo aqui. Então, talvez a gente pudesse pensar o seguinte: já realmente não jogar fora a divergência de S, de V. Eu estava pensando, será que a gente põe um vínculo de divergência de V igual a zero, e aí o W longitudinal seria o próprio gradiente de S, quer dizer, o S seria a partícula de spin zero sozinha, mas parece que não. Com essa decomposição local, eu acho que o único mérito dessa decomposição é que a gente está fazendo uma decomposição local. Então, essa decomposição local, ela está me indicando que, se eu tirar a quadro-divergência, daí eu reescrevo a equação de campo segundo essa decomposição local, essa equação toda. Tira a quadro-divergência dela. Então, eu estou vendo o seguinte, que quem vai fazer o papel daquele polo do setor de spin zero, aquele W, isso aqui faria o papel, quer dizer, não é. O W longitudinal, né, vamos dizer assim, o W longitudinal, ele é não local, mas em termos de decomposição local, quem está fazendo o papel dessa partícula de spin zero seria esse campo aqui. Então, seria o campo divergência de V mais 1 sobre M da Lambertiano de S, que está fazendo o papel da partícula de spin zero. E o campo, aí a parte transversa está aqui. Então, o V, ele contém, o V contém a parte transversa. O V é transverso, então o spin 1 está todo no V. Então, eu diria o seguinte, o V' vai fazer o papel aqui da parte de spin 1. Então, e aí a gente tem que ver esse V', se eu aplicar agora
o operador transverso nessa equação aqui, é claro que eu mato isso e mato isso, então vai sobrar que a parte transversa do V, né, ela vai conter o spin 1. Então o campo V, talvez ele fizesse a seguinte coisa, a parte transversa dele está aqui completa, aqui ele é local, mas o spin 1 que está aqui é o spin 1 que vai ter a massa M2 e o spin 0 que vai ter a massa M2 sobre Xi não é o S, mas é essa combinação aqui. Quer dizer, isso aqui que vai fazer o papel do campo local que descreve o spin 0. Eu acho que a gente teria que pensar, provavelmente, eu acho que é o melhor que a gente pode fazer em termos de localidade. Eu diria que, por exemplo, se eu pegasse aquela lagrangiana de interação, Isso. que parece W igual a WT mais WR. Isso. Ok. E daí o WR eu escreveria como divergente. Isso. Eu separaria e o WR já estaria localmente dado por isso aí. Isso. O que eu acho que talvez a gente tivesse que fazer, então, para seguir o que você está falando, que eu acho que é uma coisa interessante, a gente ter controle na interação do que é longitudinal e do que é transverso. Talvez um exercício interessante a se fazer fosse o seguinte, pegar o lagrangiano de partida e aí, ao invés de trabalhar com W, pegar esse lagrangiano para W, mas escrever esse lagrangiano para W em termos de V e 1 sobre M dms. Quer dizer, jogar essa decomposição do lagrangiano, já sabendo o quê? Já sabendo que aonde aparecer, quer dizer, onde o VMI tem spin 1, mas vendo até que ponto, jogando isso aqui dentro, vai aparecer essa combinação dV mais 1 sobre M da Lambertiano de S. Quer dizer, isso aqui deve aparecer nos vértices. E aí você deve ver que aquele vértice é o vértice que trabalha com spin 0 e o outro vértice, o vértice que sobra do V, é o que trabalha com spin 1, porque o que a gente está vendo aqui é que a parte transversa do W, ela é a parte transversa do V. Então, o spin 1 do W está todo contido no V. E o spin 0 do W, ele está todo contido, não no S, mas ele está contido na divergência de V mais 1 sobre S. Eu acho que um exercício interessante, que vocês poderiam fazer, assim, como exercício, desculpa, é um exercício imbecil, mas é só para não fazer... Não, vai cansar alguma coisa? Não, pois eu digo assim, para vocês é um exercício imbecil, porque é um exercício de álgebra. Mas assim, é só para poder mexer com as coisas, assim, né? Talvez fosse bom reescrever todo esse lagrangiano aqui, tudo que está aqui, tudo que a gente fez até agora para W, a gente fizesse usando essa decomposição aqui. Porque eu acho que isso aqui pode ser realmente instrutivo, porque quando a gente tirar, onde aparecer, naquele verso, nós temos um triverso, como o Dória observou, tinha um triverso que era assim, divergência de W. E aí aqui tinha um A escalar W. Então, por exemplo, na divergência de W vai aparecer justamente dV mais 1 sobre M da Lambertiano de S, interagindo com a W. Então, isso, e aí é que eu substituo. Então vai ser A escalar V mais A mais 1 sobre M A escalar gradiente de S. Então, quer dizer, isso aqui está me dizendo que esse vértice aqui é o vértice que está interagindo, a parte longitudinal do S. Quer dizer, a parte longitudinal do S, a parte longitudinal do W. Quer dizer, aqui eu sei que separei nesse vértice aqui, isso é a parte de spin 0, realmente, né? Aqui nós temos essa decomposição. Aqui, na verdade, aqui tem A escalar V, né? Então aqui está entrando tudo. Mas esse cara que está aqui, quer dizer, a parte, de qualquer maneira, fica claro o seguinte: nós não estamos alijando desse vértice a parte de spin 1, porque tem uma parte de spin 1 aqui dentro. Quer dizer, isso aqui está me dizendo o seguinte: esse termo aqui ele fica puramente spin 0. Mas agora, nesse V aqui, nós temos a parte de spin 1 também, e a parte de spin 0. Então, olhando para esse vértice ele troca o spin 0, por spin 0 que está aqui, mas vai interagir com o spin 1 e com o spin 0, que está aqui. Essa decomposição aqui, ela é completa, ela tem a parte de spin 1 que está toda aqui,
e tem a parte de spin zero, que está na parte longitudinal, mas o spin zero a gente conseguiu identificar, é isso aqui. Então eu acho que talvez isso fosse, assim, para efeito de trabalhar assim, tendo controle o tempo todo, eu acho que essa decomposição poderia ser decomposição melhor. A gente pode ver, eu acho que tem muitos aspectos interessantes disso aí, e na verdade, se não me engano, o Kohat e o Hanan, eles têm um trabalho em que eles eles estudam o spin 1 carregado, massivo, tem os problemas aí, o spin 1 carregado, massivo, puro, como a gente está colocando assim, sem estar ligado a uma teoria, não S2, 1, quer dizer, esse modelo aí, ele tem alguns problemas de não renormalizabilidade, né? Quer dizer, aparentemente, o modelo é renormalizável, olhando assim, mas você pode, em certos limites, vamos dizer, você pode tirar certas teorias efetivas daí. Eu acho que o Kohat eles andaram estudando, né, como construir teorias efetivas usando essa decomposição. Mas eu acho que essa decomposição é proposta justamente para isso, para você poder separar a parte do spin zero da parte do spin 1 de uma forma local. Eu diria que, se você quiser fazer esse trabalho, né, Dória, assim, de ter controle em cada momento do que é o spin zero, do que está trocando nos vértices, eu acho que a melhor coisa é fazer. A tua pergunta, ela caminhou para essa direção aqui. Eu acho que a gente agora teria que reescrever aqueles trivértices e aqueles quadrivértices usando aquela decomposição. E aí, realmente, por exemplo, em alguns vai ficar misto. Se eu pegar, deixa eu apagar aqui um instantinho só. Se nós pegarmos um quadrivértice, lembra que tinha um quadrivértice que era assim, A escalar A, W escalar W. Tinha um quadrivértice que era assim, um pedaço do quadrivértice, A escalar A, e aí aqui ficava W estar escalar W. Então, vamos deixar isso aqui como está. Se a gente trabalhar isso aqui vai ficar V estar V. Mais V estar, mais 1 sobre M, vou colocar assim, V estar, gradiente de S. É mais 1 sobre M, V, escalar, gradiente de S estar. E depois o termo 1 sobre M2, ds estar, ds. Vamos colocar assim. Talvez a gente pudesse fazer o seguinte, nesses termos aqui, claro, se a gente quiser, a gente pode estar multiplicando por isso, mas se a gente quiser limpar a coisa melhor, quer dizer, então aqui a gente está vendo o seguinte, esse vértice AA, esse vértice VV, ele está trocando tudo. Esse vértice de interação, por aqui está passando spin 0 e spin 1. Tá tudo aqui, por aqui está passando o spin 1, perdão. O spin 1 está certo aqui. Agora, se nós fizermos integração por parte, por exemplo, aqui vai dar um D'Alembert. Spin 0 também, né? Tem uma parte do spin 0, mas a gente teria o que eu acho que seria interessante é ver onde é que está o spin 0 puro. E se a gente integra por partes, isso aqui dá um D'Alembertiano, tudo bem. E isso aqui dá um DV. Então a gente produz alguma coisa que é 1 sobre N divergência de V, mais 1 sobre N D'Alembertiano, né? Aqui. Se a gente integra por partes, só para ter uma ideia, se a gente integra por partes esse termo aqui, a gente está produzindo um D'Alembertiano. E aí se a gente integra por partes esse aqui, a gente está produzindo um DV, aqui a gente também está... Claro, mas aí a integração por partes não é só aqui, tem que multiplicar isso aqui também, né? Esse derivado, uma certa hora, vai se deslocar para cá. Só estou olhando o que a gente poderia tirar daí. Quer dizer, essa interação, então, parece uma interação mais completa do que aquela, porque aquela lá, ela isola automaticamente, onde aparecer divergência de W, a gente vai estar isolando o puro spin 0. Mas agora aqui não aparece divergência de W. Então aqui essa interação aqui, vamos dizer, esse quadrivértice, ele troca todos os spins, vamos colocar assim. Eu vou ter o spin 0 e o spin 1, que está tudo misturado aqui dentro. Eu acho que é o máximo que a gente pode fazer para limpar, assim, para ter uma decomposição local e poder acompanhar o que está acontecendo com os spins. Então, eu diria que o exercício melhor a fazer seria realmente reescrever todo aquele lagrangiano dessa forma aí. E aí a gente poderia, o que a gente poderia discutir, por exemplo, a partir daí? A gente vai gerar, porque no fundo a gente vai gerar acoplamentos efetivos, isso pode ser uma coisa que a gente, deixa eu dar uma olhadinha, uma coisinha só com vocês. Eu pensei no início,
em tentar escolher um psi adequado para tentar cancelar a parte longitudinal do campo dado. Só que eu acho que não dá. A gente não tem como, não tem né? como. E a gente também não quer isso, porque a gente quer justamente ver, porque a simetria de gate não exclui aquele termo lá. Então, se você não coloca ele, provavelmente a correção radiativa vai gerar ele, porque ele vai ser gerado por processos virtuais. Então, é bom colocar ele desde o começo e deixar, que é o caso mais geral. Só queria ver uma coisa, que se a gente, por exemplo, se nós, vamos dizer assim, se nós substituíssemos essa decomposição toda aí, só queria ver algo assim mais, por exemplo, naquele termo lá que tem o F mini, W mini star, W mini, né, quer dizer, o termo de momento de polo magnético, se a gente substituir essa decomposição aí, até que ponto, quer dizer, até que for, se a gente, só para a gente ter uma ideia, esse F mini aqui, ó, W mini star, vou dar uma olhadinha nesse termo aqui puro. Ele está também no triverso, ele está dentro do triverso em variante de Gauss, mas só para ter uma ideia. Se a gente aqui tem o F mi, e aí aqui a gente vai ter Vmi, vou dar assim, Vmi, star, mais 1 sobre M, Vms. Aqui a gente vai ter Vmi, mais 1 sobre M, Vms. Se a gente olhar para esse termo como um todo, vamos dizer assim, aqui nós temos Dmi, vamos ver o seguinte, aqui a gente vai colocar, aqui a gente tem Dmi menos Dmi. Tá. Aí eu tá nesse verso. Por exemplo, a gente poderia pensar assim, fazer integração por partes, deixando o Ani livre. Então, só para dar uma olhada aqui, se nós pegamos esse termo aqui, então, se a gente faz uma integração parcial desse Dmi, isso aqui vai dar menos um sinal menos, que eu não vou nem colocar, aí vamos liberar o Ani, e aí vamos ter o Dmi atuando nesse produto aqui. Dmi atuando em Dmi star, sobre M, Dmi S star. E aí ele vai estar atuando aqui também. Dmi, sobre M, Dmi S. Depois tem um outro termo que é semelhante. Vou fazer a mesma coisa, que é o Dmi atuando nesse produto aí. O sinal menos, né? Menos a Mi, né? Que essa vai ficar, esse produto aqui vai ficar a Mi, Dmi atuando nisso tudo aqui. Perfeito. Agora só para ver. Esse Dmi aqui, a hora que ele bater aqui, ele vai produzir o que a gente divergência do Lambertiano. Exatamente, vai produzir a divergência do Lambertiano. Ele vai produzir o spin zero aqui. Nesse verbo, tem esse termo aqui que vai ter claramente o spin zero. Depois a gente vai produzir o Dmi atuando nesse cara aqui. Tá. Dá uma olhadinha, porque eu estou curioso com esses dois termos. Se o campo não fosse complexo, eu ia dizer que muita coisa ia cancelar. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, quando eu integrar por partes, esse termo aqui vai ficar com sinal menos. Vou integrar por partes, essa menos Dmi para cá. Quando eu integrar por partes aqui eu vou procurar produzir a Mi e aqui eu vou produzir Dmi. Mas o Dmi atuando na mesma coisa. Vou botar aqui. Então vamos ter o Dmi atuando em Dmi star, mais 1 sobre M, Dms, o Dmi, mais 1 sobre M, Dms. Vamos colocar assim. Tá certo. Agora, nesse termo aí, eu posso trocar Mi com Mi, já que Mi e Mi são índices saturados. Então, eu vou chamar esse aqui de Mi e esse aqui de Mi. Aí, esse aqui vai virar Mi e esse aqui vai virar Mi. Assim. Então, tá legal. Isso aqui está me dando claramente, quer dizer, isso aqui eu fatório, vai ficar Dmi, aí eu vou estar pegando esse cara menos o conjugado complexo dele. Da parte vegetal. Mas tem aquele I lá na frente, I é Q, F mini. Então, quer dizer, esse verso no final do dia é real. Nada se cancela aqui, mas o que a gente está colocando, quer dizer, a gente coloca esse cara em evidência, quer dizer, na verdade eu vou ter Dmi atuando nesse objeto, menos a parte, menos ele estar. Ou seja, esse objeto menos o complexo conjugado dele.
mas vamos dizer, a gente pode basicamente reduzir esse vértice a essa coisa aqui. E aí sim, se eu agora aplico essa derivada aqui, aqui eu produzo a parte de spin zero. Tá? E aqui não, aqui teria o campo todo. Então, eu só estava vendo o seguinte, então a gente está observando que o spin zero, ele entra nesse vértice que dá o momento magnético também. Eu estava pensando, será que o spin zero está fora do momento magnético? Mas tudo indica que não. Porque se eu abrir esse vértice aqui, eu vou ter duas contribuições. Então, uma contribuição é a derivada atuando aqui. Quer dizer, eu teria dni do Vni estar. Nada aí, quer dizer, isso aí não estou produzindo a parte pura de spin zero. Mas quando essa derivada viesse para cá, ela ia produzir uma parte que tem o spin zero. Tá certo? Então, vamos dizer assim, a parte de spin zero, ela também está presente. Apesar do campo vetorial, quer dizer, o spin zero, ele não ter momento magnético, porque ele tem spin zero, mas o spin zero do campo W, ele está participando do momento magnético do spin do campo W como um todo. Era isso que eu queria entender. Quer dizer, então, olhando, né, eu acho que abrindo esse lagrangiano completamente em termos dessa decomposição, vai dar alguma orientação nesse sentido. A gente sabe quando o spin zero participa e quando a interação não envolve o spin zero, por exemplo. Eu acho que é o máximo que a gente consegue para ter essa separação do setor de massa M2 do setor que tem massa M2 sobre Xi. Porque senão a coisa não local, tudo bem, no propagador não tem problema ser não local, mas na interação tem. Mas esse problema aparece por causa do produto do campo W em um ponto com esse campo em outro ponto, alguma coisa assim? Ou... Na interação porque quando você vai fazer quando você aplica aquele chamado, acho que talvez o Guga tenha mostrado aquela decomposição de Antônio de Vick, para vocês tirarem, no fundo, a interação, você vai ter o campo num ponto, o campo no outro ponto, mas aí, quando a coisa é local, você liga esses dois pontos pela função de Green, mas quando a coisa é não local, o campo que está definido aqui automaticamente depende do campo que está no outro ponto. Então você fica com uma divisão ambígua. Então você não poderia aplicar toda esse ferramental que a gente usa na análise perturbativa de gráfico de Feynman, ele vai ficar comprometido com essa decomposição. Certo? Então a melhor coisa é trabalhar, quer dizer, a gente está trabalhando sempre para procurar fazer decomposições locais. Eu diria que isso é o melhor que a gente pode fazer.